Capítulo 7. Fé para amar o Senhor acima de todas as coisas. 1. Quarto nível da fé. 2. A nossa alma próspera. 3. Amando a Deus incondicionalmente. 4. Amando a Deus acima de todas as coisas. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Da mesma maneira que subimos uma escada degrau por degrau, devemos amadurecer nossa fé de nível em nível até que alcancemos a completa medida dela. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz: Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A medida da obediência das pessoas a essa ordem varia de acordo com a medida de sua fé individual. Se estamos no segundo nível de fé, sentimos-nos muito mais desanimados que alegres e gratos, quando enfrentamos problemas e provações, pois a força suficiente para viver completamente pela palavra de Deus ainda não nos foi dada. Mas, quando entramos no terceiro nível da fé e nos livramos dos pecados, lutando contra eles a ponto de derramar nosso sangue, então ficamos alegres, cheios de gratidão, quando diante de situações difíceis. De vez em quando, mesmo estando no terceiro nível, quando nos encontramos diante de problemas realmente sérios, podemos ficar um pouco duvidosos e céticos ou, de alguma forma, podemos forçar nossa alegria e gratidão, e isso acontece quando não entendemos completamente o coração de Deus. No entanto, se permanecemos firmes na rocha da fé que é alicerçada ainda mais profundamente no terceiro nível da fé, ficamos de fato felizes e gratos de coração, não importando o que estivermos porventura enfrentando. Já no quarto nível, a alegria e a gratidão sempre transbordam em nosso coração. Portanto, neste nível, a possibilidade de ficarmos tristes ou nervosos em tribulações é praticamente nenhuma. O que fazemos é refletir humildemente perguntando a nós mesmos: será que eu fiz algo errado? Consequentemente, qualquer um que alcance o quarto nível de fé, no qual somos capacitados a amar o Senhor acima de todas as coisas, próspera em tudo o que faz. O quarto nível da fé. Quando os crentes dizem, eu te amo, Senhor, na verdade, a confissão daqueles que estão no segundo ou terceiro níveis de fé é bem diferente daqueles que já estão no quarto. Isso acontece porque o coração que ama o Senhor moderadamente é um e o que o ama acima de todas as coisas é outro. Assim como Provérbios 8, 17 nos promete, amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas podem receber o que pedirem. Amando o Senhor acima de todas as coisas. Os patriarcas da fé que amaram a Deus acima de todas as coisas foram cheios de alegria transbordante e gratidão sincera, mesmo quando sofreram sem ter feito nada de errado. O profeta Daniel, por exemplo, deu graças a Deus com fé e orou a ele, mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões por causa dos planos de homens maus. Deus agradou de sua fé, mandou-lhe anjos para fechar as bocas dos animais, e protegeu Daniel. Como resultado, Daniel glorificou intensamente a ele. Daniel 6, 10 a 27. Em uma outra vez, os três amigos de Daniel confessaram sua fé em Deus ao rei Nabucodonosor, mesmo sabendo que seriam jogados na fornalha ardente, se não se prostrassem em adoração a uma imagem de ouro. Em Daniel 3, 17 e 18, eles confessam: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles confiaram plenamente em Deus, cujo poder faz todas as coisas serem possíveis, e confessaram firmemente que estavam prontos para entregar suas vidas pelo Deus a que serviam, mesmo se ele não os salvasse da fornalha. Foram fiéis aos seus deveres sem desejar nada em troca e não reclamaram a Deus, embora enfrentando uma situação profundamente ameaçadora que requeria suas próprias vidas, praticamente sem nenhuma razão. Eles puderam se regozijar e dar graças a Deus porque sabiam que iriam para o céu, para os braços de seu amado Pai, se fossem queimados. Por causa da confissão de sua fé,
Deus os protegeu e nenhum fio de cabelo sequer foi consumido pelo fogo. Diante desta miraculosa visão, o rei então, muito impressionado, glorificou a Deus e deu uma posição ainda maior a Daniel e a seus amigos em seu reino. Consideremos o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram severamente açoitados e jogados em uma prisão escura, quando viajavam de lugar a lugar para pregar o Evangelho. Mas à noite, enquanto louvavam e davam graças ao Senhor, um terremoto começou de repente e as portas da prisão se abriram. Atos 16, 19 a 26. Suponhamos que, por razões injustas, acabamos de sofrer como os patriarcas da fé sofreram. Será que seremos capazes de nos regozijar e dar graças a Deus, do fundo do nosso coração? Se nos vemos ficando tristes, com raiva ou nervosos, então devemos admitir que estamos bem longe da rocha da fé. Quando vamos para além da rocha da fé, sempre nos alegramos e sentimos gratidão, independentemente dos problemas por que estamos passando, porque entendemos sobre a providência de Deus. Se estamos sob dor de sofrimentos injustos, deve haver alguma razão para tal, mas por sermos capazes de, com a ajuda do Espírito Santo, localizar exatamente a tal razão, podemos nos regozijar e agradecer. E Davi, o maior rei de Israel? Por conta da rebelião de seu filho, Absalão, o rei Davi foi destronado e viveu sem lar e sem comida. Além de sua abdicação, Davi também foi apedrejado e amaldiçoado por um plebeu chamado Simei. Um dos servos de Davi lhe pediu que Simei fosse morto, mas ele recusou dizendo: "Deixe-me em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso", segundo Samuel 16, 11. Davi nunca pronunciou uma palavra sequer de reclamação durante suas provações. Ele se apoiava no Deus de amor e de confiança e permanecia firme em sua fé. Foi no meio de suas tribulações, inclusive, que Davi foi capaz de escrever lindas palavras de paz e louvor, como as que podemos ver no Salmo 23. Dessa forma, Davi acreditou que Deus sempre trabalhava em seu favor, pois entendia sua vontade e sempre lhe agradecia e derramava lágrimas de alegria. Depois que Davi passou por tribulação, ele se tornou o rei que mais amou a Deus. Ele foi capaz de fazer Israel tão poderoso, que os países vizinhos lhe pagavam impostos. Quando Deus viu a fé de Davi, ele trabalhou em todas as coisas de modo a favorecer e abençoar o rei. Obedeçamos ao Senhor com alegria e grande amor. Suponhamos que um homem e uma mulher estão quase se casando. Estão muito apaixonados e sentem que poderiam até entregar suas vidas por amor ao outro. Cada um deles quer dar ao outro o que pode e agradar como pode. Querem estar juntos o máximo possível. Se estiverem caminhando na neve ou debaixo de uma forte tempestade, não se importam com o frio e, se ficarem a noite toda no telefone, não se sentem cansados ou exaustos no dia seguinte. O mesmo acontece se amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Se o amamos da mesma maneira que um casal se ama, quando está para casar, e temos um coração constante, então estamos no quarto nível da fé. Mas, como podemos mostrar esse amor por Deus? Como o Senhor mede nosso amor por Ele? Jesus nos diz em João 14, 21, "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." Se amamos a Deus, devemos obedecer a seus mandamentos, essa é a evidência de nosso amor pelo Senhor. Se o amamos verdadeiramente, Deus nos ama de volta e o Senhor estará conosco nos dando provas de sua presença. Contudo, se não obedecemos aos mandamentos de Deus, é difícil recebermos o favor, a aprovação e as bênçãos do Pai. Será que amamos ao Senhor verdadeiramente? Se amamos, com certeza obedecemos às suas ordens e o adoramos em espírito e em verdade. Nunca ficaremos com sonolência, enquanto estivermos no culto, ouvindo a pregação. Como podemos dizer que amamos alguém, se dormimos enquanto ele ou ela fala conosco? Se amamos uma pessoa de verdade, só o fato de ouvir a sua voz já é motivo de grande alegria. Da mesma forma, se amamos a Deus de verdade, ficamos absolutamente alegres quando ouvimos sua palavra. Se nos sentirmos sonolentos ou entediados, está claro que não amamos a Deus. 1 João 5, 3 nos lembra, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados. De fato, para aqueles que amam a Deus, não é difícil obedecer aos seus mandamentos. Portanto, podemos obedecer a eles, se tivermos fé e verdadeiramente amarmos ao Pai. Obedecemos aquilo que nos é ordenado em fé e com amor do fundo do nosso coração, ao invés de fazê-lo contra nossa vontade ou com um sentimento de que é uma coisa pesada. Quando entramos no quarto nível da fé, obedecemos toda a palavra de Deus com alegria porque o amamos tanto, do mesmo jeito que um casal se ama e quer dar um ao outro o que for pedido, que fazemos tudo o que ele nos pede. O mal não pode nos prejudicar. Aqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas tornam-se completamente santificados pela total obediência à palavra, como podemos ver em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Como Deus nos recompensa, quando não apenas nos livramos dos nossos pecados, lutando contra eles a ponto de derramar sangue, mas também nos livramos de todo tipo de maldade. Como Ele mostra a evidência de seu amor por nós. Deus faz muitas promessas de bênçãos para aqueles que alcançam a santidade e pureza, pois Ele nos recompensa de acordo com o que plantamos e fazemos. Primeiramente, 1 João 5, 18 nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Ele o protege, e o maligno não o atinge. Devemos nascer de Deus. Seremos pessoas espirituais, quando pararmos de cometer pecados, por lutarmos para viver segundo a palavra de Deus e os derrotamos lutando contra eles, a ponto de derramar sangue. Assim, o inimigo não pode mais nos prejudicar, porque Deus nos mantém seguros. Em segundo lugar, 1 João 3, 21 e 22 promete: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O nosso coração não nos condena, quando agradamos a Deus não apenas obedecendo aos seus mandamentos, mas também nos livrando de todo tipo de maldade. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele o que quer que pedirmos, como ele nos promete. E ele não mente nem muda, ele cumpre tudo o que fala e todas as suas promessas. Números 23, 19. Logo, ele nos dá qualquer coisa que lhe pedimos, se o amamos acima de todas as coisas e nos santificamos. Mesmo quando eu era recém-convertido, sentia-me de certa forma desapontado, quando as mensagens ou os cultos de louvor eram curtos, pois queria saber mais sobre a vontade de Deus e receber a sua graça. Pude atingir a completa medida da fé em um curto período de tempo, porque fiz de tudo para viver segundo a palavra logo que ela me ia sendo revelada. Consequentemente, hoje estou oferecendo todas as coisas diante de Deus, até mesmo a minha própria vida, todo o meu coração e mente, e vivo apenas pela palavra, a fim de amá-lo acima de todas as coisas e agradá-lo. Mesmo entregando a ele tudo o que tenho, sempre quero poder dar-lhe mais. E depois que lhes ensinei a viver nesse caminho, minha esposa e minhas filhas também têm se devocionado ao Senhor. Se nos sentimos pesados ao levar nossa vida cristã, entretanto é necessário que entendamos que devemos ser sedentos pela palavra de Deus, tentar adorá-lo em espírito e em verdade, e fazer de tudo para viver apenas pelo que ele nos diz na Bíblia. 2. A nossa alma vai bem. As pessoas no quarto nível da fé sempre vivem pela palavra, como dizem, de todo o coração, porque sempre perguntam: o que devo fazer para agradar a Deus? E as obras de obediência certamente seguem sua sincera confissão de fé. Isso tudo é porque elas amam a Deus acima de todas as coisas. Ele promete a tais pessoas em o 3 de João 1, 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O que significa vai bem a sua alma? Que tipo de bênção é dada? A nossa alma vai bem. Quando o homem foi criado, Deus soprou sobre ele o fôlego da vida e ele se tornou um espírito vivo. Ele consistia de espírito, através do qual podia se relacionar com Deus, alma, controlada pelo espírito, e corpo, no qual o espírito e a alma habitava. Podia viver eternamente como um espírito vivente. Gênesis 2, 7, 1 Tessalonicenses 5, 23.
Portanto, a pessoa cuja alma vai bem pode controlar todas as coisas e viver eternamente, assim como o primeiro homem, Adão, se comunicava com Deus e obedecia completamente à sua vontade. Entretanto, ao desobedecer à ordem de Deus, Adão perdeu todas as bênçãos que ele lhe tinha dado. Deus tinha dito a ele: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Adão desobedeceu à ordem de Deus e comeu da árvore do conhecimento. No fim, seu espírito, através do qual ele podia se relacionar com Deus, morreu e ele foi expulso do jardim do Éden. Quando digo que seu espírito morreu, não significa que o espírito de Adão tornou-se extinto, mas que perdeu sua capacidade original. O espírito deveria fazer o papel de mestre, mas a alma tomou o seu lugar. O primeiro homem, Adão, como um espírito vivente, se comunicava com Deus que é espírito. Mas o espírito de Adão morreu por causa de sua desobediência e, como resultado, ele não pôde mais se comunicar com Deus. Desse modo, ele se tornou um homem de alma, que, por sua vez, se tornou sua mestra ao invés do espírito. Alma se refere à memória em nosso cérebro, assim como também a toda sorte de memória e pensamento pelos quais a memória armazenada é reproduzida. Um homem de alma significa que ele não mais depende de Deus, mas confia no conhecimento humano e na teoria. Através do trabalho constante de Satanás sobre o pensamento do homem, a alma, a injustiça e a maldade governam o mundo. As pessoas se tornam mais manchadas de pecado e corrompem uma geração após a outra. O primeiro homem, como um homem de espírito e também o Senhor de todas as coisas, desfrutava da vida eterna, porque seu espírito era seu mestre e ele podia se comunicar com Deus. Quando a escuridão penetrou em seu coração, que outrora era cheio somente de verdade, através da desobediência ele, gradualmente, ficou sob o controle de Satanás, o governador das forças da escuridão. Como consequência, os descendentes do desobediente Adão se tornaram como os animais, os quais consistem de alma e corpo, sem espírito. Passaram a viver todos os tipos de inverdade como a mentira, o adultério, o ódio, o assassinato, a inveja e tudo mais que vai contra a palavra de Deus. Eclesiastes 3, 18. Todavia, o Deus de amor abriu o caminho da salvação, através de seu Filho Jesus Cristo, e deu o Espírito Santo como um dom a qualquer um que aceitasse Jesus Cristo, para que seu espírito morto pudesse reviver. Qualquer um que receber o Espírito Santo como um dom de Deus, aceitando Jesus Cristo, terá seu espírito morto reavivado. Além disso, se a pessoa permitir que o Espírito Santo dê vida ao espírito que tem dentro de si, ela gradativamente se tornará um homem de espírito. Tal pessoa pode desfrutar de todas as bênçãos, da mesma maneira que Adão desfrutou como um espírito vivente, pois sua alma vai bem, o que quer dizer que o seu espírito é o mestre e agora sua alma lhe obedece. Esse é o processo de crescimento da nossa fé e o processo para a nossa alma ir bem. Quando aceitamos Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, encontramos-nos no primeiro nível da fé. Podemos então nos firmar sobre a rocha da fé e viver somente pela palavra, através de uma luta travada entre o nosso espírito seguindo o desejo do Espírito Santo, e a nossa alma seguindo o desejo da natureza pecaminosa. Se alcançarmos o quarto nível, tornar-nos-emos santos e refletiremos o Senhor, pois o nosso espírito se tornará o mestre. Nosso espírito controla a nossa alma. Quando nosso espírito governa a nossa alma como mestre e a nossa alma obedece a tal governo como serva, podemos dizer que nossa alma está indo bem. Logo, naturalmente refletiremos o coração e as atitudes do Senhor, como Filipenses 2, 5 nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando nosso espírito controla nossa alma, o Espírito Santo controla 100% o nosso coração, pois a palavra da verdade de Deus rege o nosso coração e, consequentemente, nós paramos de confiar em nossos próprios pensamentos. Ou seja, podemos obedecer completamente à palavra de Deus, porque demolimos todos os tipos de pensamentos carnais e o nosso coração se tornou cheio de verdade. Dessa maneira, quando nos tornamos homens de espírito e somos guiados pelo Espírito Santo, podemos escapar de qualquer tipo de tribulação ou provação e nos mantermos livres de perigo em qualquer circunstância. Mesmo se um desastre natural ou um acidente inesperado acontecer,
por exemplo, já teremos ouvido a voz do Espírito Santo nos alertando para sairmos daquele lugar e sermos mantidos em segurança. Assim sendo, quando a nossa alma vai bem, entregamos todos os nossos caminhos a Deus com um coração obediente. Ele então governa o nosso coração e pensamento, guia-nos em todos os caminhos e nos abençoa com boa saúde. Sobre isso, Deuteronômio 28 diz: Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deuteronômio 28, 2-6. Portanto, aqueles que obedecem à palavra de Deus, porque sua alma vai bem, não apenas receberão a vida eterna no céu, mas também desfrutarão de todos os tipos de bênçãos em sua saúde, vida material e posteridade, até mesmo neste mundo. Tudo irá bem conosco. José, filho de Jacó, se viu em uma situação desesperadora. Seus próprios irmãos o venderam, quando ele era jovem, e ele foi levado para o Egito, onde foi aprisionado e desonrado sem ter feito nada de errado. Apesar das situações difíceis, José não desanimou, mas se comprometeu com o conduzir do Deus Todo-Poderoso. Devido à sua grande fé, o próprio Deus fez todas as coisas a favor de José e lhe preparou tudo de que precisava. Como resultado, todas as coisas foram bem com José. Ele foi grandemente honrado ao se tornar o primeiro-ministro do Egito. Portanto, apesar de José ter sido levado para o Egito em sua juventude e escravizado por um egípcio, no fim ele se tornou uma autoridade no Egito e pôde salvar tanto a sua família como todo o povo de 7 anos de seca. Hoje, há mais de 6 bilhões de pessoas na Terra. Entre elas, mais de 1 bilhão acreditam em Jesus Cristo. Dentre esse 1 bilhão, se há filhos de Deus que são inocentes e imaculados, como eles serão amáveis a Deus? Ele está sempre com eles e os abençoa em todos os seus caminhos. Quando as dificuldades os esperam, ele lhes diz em seu coração para escaparem delas ou os leva a orar. Ao levá-los a orar, Deus recebe sua oração e eles se livram delas porque Deus é justo. Alguns anos atrás, fui convidado para pregar em uma conferência de evangelização em Los Angeles. Antes de minha partida, senti uma forte vontade de Deus de orar pela referida conferência e então me concentrei em um monte de oração e orei ali por 2 semanas. Não sabia por que Deus tinha me tocado tão forte para orar pela conferência até chegar em Los Angeles. Satanás e seus demônios haviam instigado pessoas a impedirem a conferência de acontecer e o evento quase foi cancelado. Depois de ouvir minhas orações e as dos membros da minha igreja, Deus destruiu os planos do inimigo com antecedência. Assim, quando cheguei a Los Angeles, encontrei todas as coisas prontas para a conferência e pude fazer tudo sem nenhuma dificuldade. Eu ainda pude dar glórias e mais glórias a Deus, através da oportunidade que tive de dar a bênção final ao Conselho da cidade de Los Angeles e ao ser o primeiro coreano a receber cidadania honorária de seu governo. Dessa maneira, aquele cuja alma está indo bem, confia todas as coisas a Deus. Quando confiamos todas as coisas a Deus em oração, sem dependermos dos nossos pensamentos, vontades ou planos, Deus supervisiona a nossa mente e nos guia de maneira que tudo vá bem conosco. Mesmo se nos dermos de cara com algum problema, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem e damos graças a Ele porque acreditamos firmemente que Ele permitiu que isso nos acontecesse, de acordo com a sua vontade. De vez em quando, inclusive, podemos até enfrentar tribulações porque fizemos algo de acordo com o nosso próprio coração sem dependermos de Deus, mas, ainda assim, Deus nos ajuda imediatamente, quando percebemos que erramos e nos arrependemos. Totalmente controlados pelo Espírito Santo. Quando estamos sobre a rocha da fé, todos os tipos de dúvidas vão embora e nós acreditamos profundamente na existência de Deus e suas obras como a ressurreição do Senhor e a sua volta, a criação das coisas a partir do nada, e a sua resposta às nossas orações. Portanto, seja qual for o problema ou tribulação, tudo o que fazemos é nos regozijarmos e dar graças a Deus, pois nunca duvidamos em descrença. Todavia, o Espírito Santo ainda não controla nosso coração 100%,
porque ainda não alcançamos a completa medida de santificação. Algumas vezes, não conseguimos dizer precisamente o que ouvimos do Espírito e nos tornamos confusos por causa de alguns pensamentos carnais que ainda estão em nossas mentes. Suponhamos que estejamos orando por um negócio que estamos querendo abrir. Achamos um e começamos a administrá-lo, achando que tudo foi resposta de Deus. A princípio, o negócio parecia ter tudo para dar certo, mas depois começa a ficar cada vez pior. Então percebemos que não ouvimos a voz do Espírito Santo, mas que agimos com o nosso próprio modo de pensar. Portanto, aqueles que estão sobre a rocha da fé, na maioria dos casos são bem-sucedidos, porque entendem a verdade e vivem pela palavra, contudo, ainda não têm perfeita fé, uma vez que ainda não entraram no nível onde podem confiar realmente todas as coisas a Deus e esperar somente nele. Como são as pessoas que se encontram no quarto nível da fé? Se estamos no quarto nível da fé, o nosso coração já se transformou em verdade, nossa vida é de acordo com a palavra de Deus e a verdade foi integrada ao nosso corpo e coração. O nosso coração mudou-se para o espírito e agora o nosso espírito governa completamente a nossa alma. Portanto, não vivemos mais de acordo com nossos próprios pensamentos, porque o Espírito Santo governa 100% o nosso coração. Então podemos prosperar em tudo o que fazemos e Deus nos guia quando obedecemos a Ele, ao seguirmos a direção do Espírito Santo. Uma vez que oramos e realizamos algumas coisas, podemos ser guiados ao caminho de prosperidade e sucesso sem cometer nenhum erro esperando a supervisão total do Espírito Santo. Gênesis 12 nos lembra que Abraão obedeceu a Deus e deixou sua terra natal assim que ele ordenou que fizesse, mesmo sem ter nenhuma ideia para onde ir. Mas como foi obediente à vontade de Deus, foi abençoado de modo a se tornar o patriarca da fé e amigo de Deus. Portanto, não temos nada com que nos preocupar, quando Deus governa nossos caminhos. Podemos desfrutar de suas bênçãos em tudo o que fizermos, quando confiamos nele e o seguimos por sabermos que ele está conosco. Perfeitas obras de obediência. Se entramos no quarto nível da fé, obedecemos com alegria a todas as ordens de Deus, porque o amamos acima de todas as coisas. Não lhe obedecemos sem vontade ou forçadamente, mas sim livremente e sinceramente porque o amamos. Deixe-me usar um exemplo para ajudá-los a entender isso melhor. Suponhamos que temos uma grande dívida e, se não a pagarmos, seremos punidos de acordo com a lei. Pior, imaginemos que um membro da nossa família esteja precisando de uma cirurgia imediata. Ficaremos desesperançosos, se não tivermos dinheiro em tal situação de vida ou morte. Como, então, reagiremos se encontrarmos uma grande pedra de diamante na rua por um acaso? Nossa resposta irá variar de acordo com a medida da nossa fé. Se estivermos no primeiro nível para receber apenas a salvação, podemos pensar, com isso, posso pagar minha dívida e as despesas médicas. Isso é porque não conhecemos bem a palavra de Deus ainda. Olhamos ao nosso redor para ver se não há ninguém por perto, e, não havendo, pegamos a pedra. Se estivermos no segundo nível de fé, no qual estamos tentando viver pela palavra de Deus, poderemos ter uma guerra espiritual entre o desejo da natureza pecaminosa dizendo, essa é a resposta de Deus à minha oração, e o desejo do Espírito Santo dizendo, não, isso é roubo. Você deve devolver isso ao seu dono. A princípio podemos hesitar e nos questionar se deveríamos pegar o diamante ou levá-lo para a polícia, mas, no fim, acabamos por colocá-lo em nosso bolso porque a presença do mal é mais forte que a presença do bem em nós. Se não tivéssemos nenhuma dívida ou não estivéssemos em uma situação tão urgente, poderíamos até hesitar por um momento, mas acabaríamos levando a pedra para a polícia. Entretanto, a maldade dentro de nós pode eventualmente derrotar a bondade por nos encontrarmos em uma situação bastante desesperadora. Se estamos, pois, no terceiro nível da fé ou sobre a rocha da fé, seguindo o desejo do Espírito Santo, levaremos o diamante à polícia, porque queremos entregá-lo ao seu proprietário. Todavia podemos pensar em nosso coração, eu podia ter pagado toda a minha dívida e ainda pagado a operação. A nossa obra, logo, não é perfeita porque o desejo da inverdade ainda está dentro de nós. Como agiríamos em uma situação tão engenhosa, se não estivéssemos no quarto nível de fé?
Nunca pensamos nos nossos próprios desejos, mesmo ao ver algo tão precioso, pois não temos em verdade em nossos corações e esse tipo de ideia de maldade nunca passa pela nossa mente. Pelo contrário, sentimos-nos tristes pelo dono do diamante, pensando: como ele deve estar triste agora? Aposto que está procurando por essa pedra em tudo quanto é lugar. Levá-la-ei agora mesmo à polícia. Fazemos conforme pensamos e levamos o achado às autoridades. Dessa maneira, se amamos ao Senhor acima de todas as coisas e estamos no quarto nível da fé, sempre obedeceremos à lei de Deus, tendo ou não alguém nos observando, pois a nossa vida segue tal lei. Nessa situação, não temos a necessidade de tentar distinguir a voz do Espírito Santo de qualquer outra coisa, como a nossa própria mente pecaminosa. Antes de estarmos sobre a rocha da fé, muitas vezes nos encontramos em dificuldades por não ser fácil distinguir o nosso pensamento da voz do Espírito Santo, e, até quando estamos sobre ela, ainda corremos o risco de não fazer tal distinção corretamente. Contudo, uma vez que atingimos a medida da fé do quarto nível, não temos razão para nos sentir desesperados ou desesperançosos, então temos apenas que seguir a voz do Espírito Santo, pois é Ele quem controla nosso coração e mente 100%. Além disso, quando nos encontramos neste nível, não confiamos no pensamento humano, sabedoria ou experiências, mas é o Senhor quem nos guia em todos os nossos caminhos. Como resultado, podemos desfrutar das bênçãos do Jeová Jiré, Deus da provisão, e todas as coisas vão bem conosco. 3. Amando a Deus incondicionalmente. Se estamos no quarto nível da fé, o nosso amor por Deus é incondicional. Proclamamos o Evangelho ou fazemos a obra de Deus fielmente porque, sem nenhuma expectativa de receber bênçãos e respostas dele, simplesmente consideramos tudo como um dever a ser cumprido. O mesmo ocorre quando servimos ao próximo com amor sacrificial. Não o fazemos esperando algum tipo de retribuição, porque o amamos muito. Por um acaso os pais de uma criança lhe pedem alguma retribuição de seu amor? Nunca. Amar é dar-se. Tais pais estão simplesmente gratos e alegres pelo fato de terem um filho a quem amam. Se há pais que querem que seus filhos lhes obedeçam ou sustentam seus filhos só para se gabarem, eles estão, então, esperando algo em troca de seu amor. Semelhantemente, o filho não deseja nada de seus pais em retribuição ao amor que tem por eles, se esse amor vem de um coração verdadeiro. Quando cumpre seus deveres e faz o máximo para agradar seus pais, estes são obrigados a se perguntar: o que deveria dar a ele? Da mesma forma, se alcançamos a medida da fé na qual amamos o Senhor acima de todas as coisas, o único fato de termos recebido a graça da salvação é o bastante para nos levar a agradecer a Deus e, portanto, sentirmos que não há como pagar tamanha graça, o que nos faz inevitavelmente amar a Deus verdadeira e incondicionalmente. Portanto, se temos fé para amarmos a Deus sob qualquer condição, então oramos, trabalhamos e servimos dia e noite ao reino de Deus e sua justiça, sem esperarmos nada em troca. Amando a Deus com um coração constante. Em Atos 16, 19 a 26, vemos que Paulo e Silas foram capturados e arrastados por um mercado, mesmo tendo feito boas obras como pregar o evangelho aos gentios e expulsar demônios. Eles foram despidos, severamente açoitados e jogados na prisão. Foram aprisionados com seus pés amarrados nas pedras. Se estivéssemos em seu lugar, o que teríamos feito? Se estivéssemos no primeiro ou segundo nível da fé, provavelmente iríamos ter murmurado ou reclamado: Deus, estás realmente vivo? Trabalhamos para ti fielmente até agora. Por que nos permitiu ser presos? No terceiro nível da fé, provavelmente nunca teríamos pronunciado tais palavras, mas poderíamos ter orado em um tom um pouco deprimido: Deus, o Senhor nos viu humilhados assim, enquanto espalhávamos o Evangelho por ti. Estou sentindo tanta dor. Por favor, cura-nos e nos tira daqui. Paulo e Silas, no entanto, deram graças a Deus e cantaram louvores a Ele, mesmo se encontrando em uma situação desesperançosa e não tinham a mínima ideia do que lhes aconteceria. De repente, com um forte tremor de terra, as fundações da prisão foram abaladas, todas as portas se abriram e as correntes de todos se afrouxaram. Com esse milagre, inclusive,
o zelador e sua família aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo e receberam a salvação. Sendo assim, as pessoas no quarto nível da fé glorificam a Deus facilmente, porque têm forte fé com a qual oram e louvam a Deus com alegria, independente da tribulação ou provação. Obedecendo a tudo com alegria. Em Gênesis 22, Deus ordena a Abraão que sacrifique seu único filho, Isaque, o filho da promessa de Deus, como oferta queimada a ele. Uma oferta queimada se refere ao sacrifício oferecido a Deus, quando se cortava um animal em pedaços, colocava-o sobre uma madeira em cima do altar e o queimava. Abraão levou 3 dias para chegar à região de Moriá, onde iria sacrificar Isaque, como obediência a Deus. O que você acha que passou pela sua cabeça durante a sua jornada? Alguns dizem que Abraão foi até ali com seu pensamento em conflito: será que eu devo obedecer-lhe ou não? Entretanto, esse não foi o caso. Devemos saber que as pessoas no terceiro nível da fé tentam amar a Deus, porque sabem que deveriam amá-lo. Todavia, as pessoas que estão no quarto nível, simplesmente o amam, sem ter que tentar amá-lo. Deus já sabia que Abraão iria obedecer-lhe com alegria e testou a sua fé. Contudo, ele não permite tamanha aprovação a pessoas que ainda não são capazes de obedecer a ele. É por isso que Hebreus 11:19 comenta que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão pôde obedecer a Deus com alegria, porque ele cria que ele iria ressuscitar seu filho dos mortos. No fim, Abraão passou no teste e recebeu grandes bênçãos. Ele se tornou o patriarca da fé, abençoando todas as nações e ainda foi chamado amigo de Deus. Se somos o tipo de pessoa que obedece a Deus com alegria, então estamos sempre gratos e felizes sob qualquer circunstância. Não há outra coisa que possamos fazer senão agradecer profundamente a Deus e orar, pois sabemos que Deus trabalha em todas as coisas, para o nosso bem e nos abençoa através de provações e perseguições. Deus agrada da nossa fé e nos dá o que pedimos. É por isso que Jesus nos diz em Mateus 8:13: Vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. E em Mateus 21:22: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se ainda temos uma oração que não nos foi respondida, isso prova que ainda não confiamos totalmente em Deus, mas duvidamos. Portanto, devemos alcançar o estágio para amarmos a Ele incondicionalmente, obedecendo-lhe com alegria do fundo do nosso coração, em qualquer circunstância. Abraçando tudo com amor e misericórdia. O que faremos se alguém nos culpar ou acusar de algo sem nenhuma razão? Se estivermos no segundo nível da fé, não conseguiremos suportar tal situação e reclamaremos ou nos queixaremos dela. Além disso, se temos maldade em nossa mente, ficaremos nervosos e ainda insultaremos quem nos acusa. Entretanto, os crentes em Deus não devem ter nenhum tipo de sentimento como a raiva, a falta de paciência, ou uma linguagem abusiva, como dito em 1 Pedro 1:16, sejam santos, porque eu sou santo. Se estamos no terceiro nível da fé, como reagiremos? Sentir-nos-emos inquietos e com dores, porque Satanás tem trabalhado contra nós incessantemente. Isso porque, mesmo quando pensamos em nossa mente que deveríamos estar alegres, na verdade estamos com pouca gratidão e alegria em nosso coração. Se estamos no quarto nível de fé, a nossa mente não é abalada e não nos sentiremos aborrecidos, mesmo quando os outros nos odeiam ou perseguem sem motivo, pois já nos livramos de todo tipo de mal. Jesus não se sentiu incomodado ou com dores, quando enfrentou perseguições, perigos, desgraças e tratamentos desdenhosos de outras pessoas, enquanto pregava o Evangelho. Nunca disse nada como: não fiz nada que não fosse o bem e as pessoas mais me perseguiram e até tentaram me matar. Estou muito angustiado. Ele não lhes disse nada que não fosse uma palavra de vida. Quando estamos no quarto nível da fé, temos o coração do Senhor. Agora o que fazemos é lamentar por aqueles que nos perseguem, orando por eles ao invés de odiá-los, ou sentir hostilidade em relação a eles. Nós a eles perdoamos e entendemos, abraçando-os com amor e misericórdia. Portanto, espero que você possa entender que nas mesmas situações,
Pessoas que têm um temperamento difícil ou odeiam as outras, se sentem com dores ou deprimidas, enquanto outras que perdoam e as abraçam com amor e misericórdia, não se sentem angustiadas e superam o mal com o bem. 4. Amando a Deus acima de todas as coisas. Se alcançamos o nível para amar o Senhor acima de todas as coisas, nós obedecemos completamente aos seus mandamentos e nossa alma vai bem. É natural que amemos a Ele acima de tudo. É por isso que o apóstolo Paulo confessou em Filipenses 3, 7-9 que ele considerava tudo que tinha uma perda e que havia perdido tudo porque considerava tudo esterco. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas. Jesus nos ensina através dos 4 evangelhos sobre as bênçãos dadas àqueles que abrem mão de todas as coisas que têm e amam a Deus acima de tudo da mesma maneira que o apóstolo Paulo o fez. Ele nos promete em Marcos 10, 29 e 30 que ele nos daria 100 vezes mais bênçãos neste mundo e na vida eterna. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e, na era futura, a vida eterna. A parte que diz que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa do Senhor e do Evangelho significa espiritualmente que não temos mais o desejo por coisas mundanas, quebramos o vínculo com relações carnais, e acima de tudo, amamos a Deus, que é Espírito. É claro que não significa necessariamente que não amamos outras pessoas na terra porque amamos a Deus primeiro. Sobre isso, 1 João 4, 20 e 21 nos diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. As pessoas dizem que os pais concebem os corpos de seus filhos. O homem é formado no útero por uma combinação do espermatozoide do pai e um óvulo da mãe. Contudo, o espermatozoide e o óvulo dos pais são feitos por Deus, o Criador, e não pelos pais em si. Além do mais, o corpo visível retorna ao pó depois que morre. O corpo, na verdade, é apenas uma casa na qual habitam o espírito e a alma. O verdadeiro mestre do homem é o espírito e é o próprio Deus quem o controla. Logo, devemos amar a Deus mais que a qualquer outra coisa, se entendemos que somente Ele pode nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. Eu costumava viver à beira da morte, porque sofri de todos os tipos de doenças incuráveis por 7 anos. Miraculosamente fui completamente curado, quando me encontrei com o Deus vivo. A partir daquele momento, tenho-o amado acima de todas as coisas e Ele tem me retribuído com muitas bênçãos. Acima de tudo, fui perdoado de todos os meus pecados e recebi a salvação e vida eterna. Todas as coisas foram bem comigo e desfrutei de boa saúde, já que minha alma ia bem. Mais tarde, Deus me chamou para ser seu servo e realizar a missão mundial dando-me poder. Ele me revelou coisas que ainda estão por vir. Também me enviou muitos bons ministros e obreiros fiéis à igreja e permitiu que esta aumentasse exponencialmente em tamanho, para que eu atingisse a sua providência. Enquanto isso, Ele me abençoou para ser amado por membros da igreja e pessoas que ainda não conhecem a Deus. Ele tem levado a minha família a amá-lo mais que tudo e, assim, a tem protegido completamente de todos os tipos de doenças e acidentes. Desde que aceitaram o Senhor, nenhum deles tomou algum remédio ou foi hospitalizado. Dessa maneira, Deus tem me abençoado tanto, que nada me falta. Executando o amor espiritual. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, vivemos em abundância, pois Ele nos guia sob todas as circunstâncias e a verdadeira felicidade, que vem dos céus, enche completamente o nosso coração.
Como consequência, compartilhamos tal amor transbordante com os outros, porque o amor espiritual vem sobre nós. Podemos amar a todas as pessoas com um coração eternamente constante, porque não há maldade alguma em nossa mente. O amor espiritual é explicado em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje em dia, há muitos conflitos, discórdias, disputas e discussões entre marido e mulher ou entre membros de família em muitos lares, porque não há amor espiritual entre tais pessoas. Há sempre brigas e não conseguem criar e manter um lar doce e em paz, porque todos dizem que somente ele ou ela está certo e quer ser amado. No entanto, quando as pessoas passam a amar a Deus acima de todas as coisas, elas passam a possuir amor espiritual, expulsando o amor carnal. O amor carnal muda e procura seus próprios interesses, enquanto o espiritual, com uma mente humilde, coloca os outros em primeiro lugar e procura o benefício dos outros antes dos seus. Quando temos amor espiritual, nosso lar é certamente cheio de felicidade e harmonia. Como de costume, somos perseguidos por membros de nossa família ou amigos que não acreditam em Deus, quando começamos a amá-lo. Marcos 10, 29 e 30. Entretanto, essa perseguição não dura. Se a nossa alma vai bem e alcançamos o quarto nível da fé, ela é transformada em bênçãos e os perseguidores passam a nos amar e aprovar. Segundo Coríntios 11, 23 a 28 descreve o quão severamente o apóstolo Paulo foi perseguido, enquanto pregava o Evangelho pelo Senhor. Ele trabalhava mais para o Senhor do que qualquer outra pessoa, era aprisionado mais frequentemente, severamente açoitado, e exposto à morte de novo e de novo. Ainda assim, Paulo dava graças e se alegrava ao invés de se sentir angustiado. Da mesma forma, se alcançamos o quarto nível da fé no qual amamos a Deus acima de tudo, mesmo se estivéssemos caminhando no vale da sombra da morte, tal lugar seria o céu e a perseguição logo se transformaria em bênçãos porque Deus está conosco. Em Mateus 5, 11 e 12, Jesus nos diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Portanto, devemos entender que mesmo se as provações ou problemas vêm sobre nós por causa do Senhor, quando nos regozijamos e ficamos felizes, não apenas recebemos o amor, o reconhecimento e a recompensa de Deus no céu, mas também recebemos 100 vezes mais no tempo presente. Os frutos do Espírito e as bem-aventuranças. Quando alcançarmos o quarto nível da fé, colheremos os 9 frutos do Espírito em abundância e as bem-aventuranças começam a acontecer em nossas vidas. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz quais são os 9 frutos do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito Santo é o amor de Jesus Cristo que dá água ao inimigo, quando tem sede o alimenta, quando tem fome. Quando colhemos o fruto da alegria, a verdadeira paz e a felicidade vêm sobre nós, porque buscamos e criamos somente a bondade e a beleza. Também ficamos em paz com todas as pessoas em santidade, quando colhemos o fruto da paz. Além disso, oramos constantemente em gratidão e alegria com o fruto da paciência, mesmo quando estamos diante de sofrimentos e provações. Com o fruto da amabilidade, perdoamos coisas imperdoáveis, entendemos coisas que não entendíamos e tomamos conta dos outros, para que possam se tornar mais prósperos que nós mesmos. Com o fruto da bondade, livramo-nos de todo tipo de mal, procuramos pela linda bondade e não negligenciamos nem machucamos os sentimentos de outras pessoas. Com o fruto da fidelidade, obedecemos completamente a palavra de Deus e somos fiéis ao Senhor, ao ponto de entregarmos a nossa própria vida por ansiarmos pela coroa da vida. Com o fruto da mansidão, que é macia como algodão, podemos oferecer a outra face,
quando alguém nos afronta e abraçar qualquer pessoa com amor e misericórdia. Finalmente, com o fruto do domínio próprio, seguimos a ordem de Deus sem teimosia ou questionamentos e realizamos a vontade de Deus de uma maneira linda e harmônica. Além disso, veremos as bem-aventuranças descritas em Mateus 5, que são imperecíveis, constantes e eternas, vindo sobre as nossas vidas. Quando colhemos os frutos do Espírito Santo em abundância e as bem-aventuranças começam a vir sobre nossas vidas, ficamos então bem perto do quinto nível da fé, no qual podemos ser levados a um caminho próspero e receber rapidamente as coisas que estão, inclusive, só em nossas mentes. A fim de alcançarmos o pico de uma montanha, devemos escalá-la passo a passo. No topo, sentimos-nos refrescantes e alegres, não importando quão difícil foi a jornada. Agricultores trabalham duro com a esperança de que terão uma grande colheita, porque acreditam que vão colher de acordo com o que plantarem. Da mesma forma, podemos colher as bênçãos que Deus nos promete na Bíblia quando vivemos na verdade. Que você possa possuir a fé para amar a Deus acima de todas as coisas, livrando-se dos seus pecados através da luta diligente contra eles e de uma vida segundo a vontade do Pai, em nome do nosso Senhor, eu oro.